Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 22 de abril de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Jesus lhe ordenou não falassem a ninguém, mas vai, disse-lhe, mostrar-te aos sacerdotes e oferece pela tua cura o que Moisés determinou, a fim de que lhe sirva de testemunho. Lucas 5,14. Meta do mês: desenvolver a responsabilidade. A responsabilidade não está, portanto, na doutrina de Jesus, mas nos que a interpretaram falsamente e a converteram em instrumento para servir às suas paixões. Está nos que desprezaram esta afirmativa: meu reino não é deste mundo. Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, meta do dia: exercitar a responsabilidade perante os próprios atos, combatendo a leviandade e a injustiça. Sugestão para sua prece diária: prece rogando a Deus forças para combater a dureza de coração. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesta manhã pedir perdão por muitas vezes e por todos os momentos que fomos levianos, que fomos maledicentes e que desejamos o mal das outras pessoas. Pedimos, Senhor, que possamos ter fé, termos esperança e termos, acima de tudo, caridade e também indulgência para com as fraquezas dos outros. Fortalece, Jesus, em todos nós o desejo constante da reforma íntima. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. Então, todos estão convidados para participar conosco, aqueles que desejarem fazer o tratamento. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Se você anda triste, deprimido, com ideações suicidas, já tentou suicídio, se você está envolto nas viciações das drogas, da bebida alcoólica, do cigarro, da viciação no sexo, na alimentação, se você anda com a sua mediunidade desequilibrada, está vendo espíritos, ouvindo vozes, tendo pesadelos, se você está irritado, com brigas constantes, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente de trabalho, se você está com enfermidades que ninguém consegue descobrir, não consegue tratar, se você está com dificuldades para emprego, você já pensou em fazer um tratamento espiritual? Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós nos encontramos em nossa casa espírita para fazer o atendimento. Vem participar conosco. Amigos que se encontram acamados ou que residem em outro município que não seja o nosso, entre em contato conosco pelo WhatsApp mencionado anteriormente para agendar, para nós estarmos entrando em contato, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Então disseram-lhe: que sinal, pois, fazer tu? Repetindo. Então disseram-lhe: que sinal, pois, fazes tu
para que vejamos e creiamos em ti. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 30. Demonstrações do céu. Em todos os tempos, quando alguém na terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta, pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Assim é que os médiuns modernos são constantemente assediados pelas exigências de quantos se colocam à procura da vida espiritual. Esse é vidente e deve dar provas daquilo que identifica. Aquele escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunho das fontes de sua inspiração. Aquele outro materializa os desencarnados e, por isso, é convocado ao teste público. Todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhes dizem respeito. O mineral é reconhecido pela utilidade, a árvore é selecionada pelos frutos, o firmamento espalha mensagens de luz, a água dá notícias do seu trabalho incessante, o ar esparge informações sem palavras do seu poder na manutenção da vida. E entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. Cada irmão de luta é examinado pelas suas características. O tolo dá-se a conhecer pelas puerilidades. O entendido revela mostras de prudência. O melhor demonstra as virtudes que lhe são peculiares. Desse modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu para a jornada da terra, não deve olvidar as necessidades de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Houve dia em que a turba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador, que a beneficiava, perguntando: que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Imagina, pois, que se ao Senhor da vida foi dirigida semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a nós outros, toda vez que rogarmos sinais do céu, a fim de atendermos ao nosso simples dever? Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Fonte Viva, da editora FEB, capítulo 92. Meus amigos, quantas vezes nós pisamos na bola diante das questões mais simples a que nós somos convidados a refletir. E nos tornamos, nesse sentido, invigilantes, né? Por isso que é muito importante nós estarmos atentos a todos os processos a que estamos envolvidos, se não estamos sendo vítimas de processos obsessores. E é importante também percebermos quantas vezes nós podemos, por nossa invigilância, buscar esse acesso a obsessores. Por isso é muito importante nós buscarmos sempre viver as demonstrações do céu. E como que a gente demonstra o céu? Pela nossa prática, pela nossa vivência. Por isso que é muito importante estarmos atentos. Há conversas e diversas que somos envolvidos porque somos invigilantes. Conversas, assuntos que podem levar a gente a um distúrbio, levar a gente a irritações
e a palavras que não queríamos falar. Então, é muito importante nós percebermos essas questões. Ao ponto que nós observarmos que tal situação possa levar a gente a esse dano, a gente não entrar nessa conversa ou silenciar-se, para que a gente não dê vazão aos processos obsessivos. A mesma coisa se aplica às demais viciações. Se em determinada situação, por exemplo, eu vou tomar só um golinho, porque estou precisando aí de ficar mais animado, ou vou só dar um traguinho. Só que a gente esquece que por esse golinho, ou por esse traguinho, a gente vai trazer várias outras questões. Se um determinado assunto nos traz irritação e nos leva a um desequilíbrio, então a gente deve se afastar desse assunto, até que a gente consiga falar desse assunto sem ser um assunto de causar dano a quem quer que seja. Por isso que nós temos que estar atento se a nossa conduta está sendo uma conduta do céu. A, a, eu havia tomado uma decisão há muito tempo atrás de determinados assuntos eu não fazer comentários. E percebi que, ultimamente, eu tenho me tornado invigilante nessas questões. E aí a gente acaba falando coisas que a gente não queria, ou coisas que afrontam até a nossa crença, nossas atitudes. Por isso que é muito importante a gente tomar consciência dessas questões, dessas ações, que são equívocos, para que a gente direcione para um novo caminho, né? E a gente desfaça essas questões. E Jesus, que era o Cristo, que é o Cristo, foi indagado pelo povo naquela época que sinal que ele podia trazer, e as pessoas vivendo, convivendo com ele, e estavam cegas e surdas diante das questões que eram apresentadas, tanto na visão quanto no que eles ouviam de Jesus. Imagina nós, com as nossas mediunidades, com as nossas questões muito complexas em nós mesmos, né, nos nossos processos obsessivos. É muito importante a gente atinar para isso, né? Se nós somos um médium escrevente, então as pessoas vão querer provas. Se nós somos médiums falantes, eles vão querer provas disso. Então, tudo vão querer provas. Ainda mais de nós que somos bastante ainda primitivos, orgulhosos, prepotentes, egoístas, que gostamos, às vezes, de ser arrogantes, e tudo isso prejudica o nosso trabalho frente à atividade de Jesus. Então, trouxe essa reflexão para nós. Provavelmente você, ao ouvir essa mensagem, vai ter outro ponto de vista. E a gente precisa continuar sempre em processo de reforma íntima, né? Todos os dias precisamos reformar, né? Meus amigos, só para lembrar, os nossos vídeos eles não são editados. Então, às vezes a gente tem algum erro de leitura da mensagem e ou tem algum tipo de tosse. Quando eu vou perceber que vou ter uma tosse, por exemplo, eu paro a gravação, mas muitas vezes a gente não dá tempo, né? Então, eu quero pedir desculpa aos amigos pelos erros que a gente comete aqui na leitura. E queremos ainda agradecer a todos os amigos que estão curtindo as nossas páginas, sejam no Instagram, seja no Facebook, no TikTok, no YouTube. Então, a gente está divulgando o Evangelho de Jesus, né? E todo dia que a gente divulga um pouquinho, traz grandes reflexões também para nós, para a gente mudar a nossa conduta. Vamos então fazer prece, e hoje vamos fazer prece principalmente para aqueles irmãos que não conseguem sair das viciações,
da bebida alcoólica, da droga, do cigarro, do sexo, da gula. Então vamos pedir a Jesus nesse instante. Amado Mestre Jesus, quantos irmãos, inclusive nós, nos envolvemos em diversas situações equivocadas que danificam o nosso corpo perispiritual, o nosso espírito e também o nosso corpo físico. E essas viciações pelo egoísmo, pelo orgulho e também as viciações materiais que estão a atacar-nos, que possamos ter coragem, que possamos ter força, condições íntimas para vencer essas dificuldades, tentar compreender quais foram os motivos iniciais que nos trouxeram a esta situação em que nós nos encontramos. Pedimos, Jesus, por todas aquelas famílias que estão envoltas com as viciações de seus filhos e membros da família que estão envoltos nas drogas, na bebida alcoólica, no cigarro, que esses irmãos possam também receber os fluidos do teu amor, que os espíritos que estão aos seus lados causando essa dependência, que esses irmãos também possam ser acolhidos e que a pessoa encarnada que está vitimada desses processos possa ter força, possa ter fé, possa ter coragem para tomar decisões e vencer a si mesmos. Auxilia, Jesus, aos pais, às esposas, aos esposos que estão vivendo esses conflitos, que o seu amor possa envolvê-los a todos. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.